bom para começar com um assunto como esse, positivo. O tempo em Santa Rosa é bom. Claro que tem expectativa de chuva aí para terça e quarta. Aliás, esse é um assunto que eu posso falar também, Bertol. E as notícias que a gente tem acompanhado de final de semana, que Santa Catarina tem muita água, Paraná também, já causando transtornos. E isso reflete, não sei se hoje ainda ou amanhã, aqui também na nossa região com o Rio Uruguai. Conosco o presidente da Fundação Proponte, Ayrton Bertol. Bom dia, Bertol. Bom dia, Medina. Bom dia, ouvintes da Web TV Sul. É uma grande satisfação estar aqui para levar a informação sobre a nossa grande fronteira noroeste para os nossos internautas de plantão. Bom, Bertol, começamos pelo seguinte tema. Mais uma vez, vou persistir naquele assunto. De novo, o Porto Xavier se antecipou nas notícias, dizendo que já tinha uma definição, ou pelo menos eles têm pregado isso. O grande temor, vamos dizer, que a gente como imprensa acompanha é o seguinte: nós temos aqui um trabalho calmo, tranquilo, sério e apostando no estudo técnico, né, que haja toda a seriedade nesse estudo. Agora é o seguinte, quando você começa a fazer alarde de imprensa, você corre também aquela situação. Ou força um pouco a barra, pode ser um dos caminhos, e outra, pior, vai deixar no pessoal da região lá um sentimento de perda, se caso o estudo técnico aponte para a nossa região. Quer dizer, aí fica aquela coisa, mas aí começa a colocar, fica muito mais fácil colocar em dúvida, vamos dizer assim, um detalhamento de um assunto quando se cria esse clima antes de já ganhou e depois, não, mas para aí, já estava definido, e agora, o que aconteceu? Como é que o senhor avalia toda a situação, Bertol? Bom, tu colocaste muito bem. Ele tem os dois lados, né? Hoje aquela história, uma mentira falada muitas vezes, se torna realidade se ninguém contestar. O que a gente está fazendo como região e como fundação? A gente levou essa preocupação aos prefeitos, que estamos estudando. Essa semana devemos ter alguma reunião para discutir um pouco esse assunto específico. E nós cremos no trabalho sério que a consultora internacional está fazendo para os dois governos. Nesse sentido, a gente já mandamos um e-mail para a coordenação da Comissão Brasileira, para a coordenação da Comissão Argentina, e até então não tivemos nenhum resultado. Estamos programando uma visita ao diretor do DENIT, que está sendo mencionado naquela reportagem do seu comentário, até para chegar a ele e dizer, mas vem cá, nem a segunda fase do estudo está conclusa e já temos essa direção. Então não adianta estudo, está havendo um direcionamento, aí é uma outra história. Bom, isso a gente vai levar diretamente ao órgão competente, que é o DENIT, e ao seu diretor, e também queremos falar com o diretor-geral, que é o coordenador, que é o general Frachê. Queremos conversar com todas essas autoridades e com o próprio ministro, se for possível, dos transportes. Então isso estamos programando aí para agora após a Copa, que essa semana entramos num clima de Copa, e como o estudo foi prorrogado por 150 dias, então estamos levando isso, mas sempre estamos trabalhando. Independente da ação, que saiu a notícia pela MM lá, que diz que é o prefeito Porto Xavier que comenta, coisa e tal, a gente está trabalhando na parte técnica. Então estivemos com a comissão do Mercosul da Assembleia de Missões, onde os deputados estão parceiros e querem trabalhar sobre o assunto, e até então eles também trabalham com essa ideia de não só uma obra. Eles sabem da importância que é para as outras comunidades, até de duas obras. E nós nunca podemos desligar a questão que é conectada na sua execução, não agora em definição, mas na sua execução tem uma conexão direta, que é a questão das hidrelétricas. Nós nunca podemos esquecer disso. Então, nós levamos fé no estudo, e Porto Mauá, com a questão da hidrelétrica, não se discute. Isso sim, o secretário Tarcísio poderia ter esta informação e dizer, não, ó, vocês vão ter, mas Mauá também vai ter. Né? Então, essa é uma questão técnica e de fundamental importância para nós. Por isso que a gente trabalha com as duas frentes. A gente trabalha com a questão do estudo das hidrelétricas e também trabalha com o estudo da ponte. Da ponte está tendo todas aquelas informações que o edital pede, a gente está tendo toda a tranquilidade de informar a consultora e nisso a gente não tem problema, não nos preocupa a questão da implantação da obra. Mas não quer dizer que não possa sair duas, pode sair, não temos nenhum
opor sobre isso, porque a gente sabe da importância que é e quanto mais tiver, mais a região vai desenvolver. Bom, eu fiz esse questionamento até para iniciar, Bertol, porque sabe que a comunidade tem uma certa insegurança nesse assunto devido às décadas que isso se arrasta, né? Esse sonho vem de muito longe de termos uma ligação aqui. Mas me permite, para fazer uma colocação muito importante, décadas, concordo, nós faz 50 anos que nós brigávamos, discutimos aqui na região. Para o governo federal do Brasil e da Argentina, nós só estamos trabalhando a partir do ano 2000. Então estamos há 14 anos real discutindo o assunto. Antes disso, era só coisa de político que vinham para a nossa região e falavam, mas nunca teve uma decisão de governo como tem agora. O acordo binacional, a lei 4.990 de 10 de fevereiro de 2004, que autoriza o Brasil e a Argentina a fazer os trâmites para a sua construção. Então, hoje, esses 3 pontos que estão sendo estudadas, qualquer uma delas, simultânea ou não simultânea, estão com a documentação em dia para serem construídas. E nós faz uma meio século que discutimos o assunto aqui, só que realmente de discussão, que o projeto está andando, é 14 anos contando com esse ano. Isso é importante. Da outra vez a gente já tinha feito, o senhor fez essa colocação, porque isso desperta também, esse ponto que o senhor falou aí, na comunidade, de perceber realmente o que está sendo feito. Porque isso eu tiro do assunto só da ponte, vou falar em aeroporto, em estrada, tudo que se for a respeito à infraestrutura, vamos dizer. Que às vezes vem aqui, se anuncia, se reúne o pessoal, se bate palma, está tudo ganho, está tudo feito e, por exemplo, o aeroporto, não tem um seminário aí, não, são 20 milhões e outdoor e aí, ainda está andando. Não, mas está andando, mas isso é um projeto interessante, porque assim, por que ele atrasou? É que foi corrido na frente. O que é corrido na frente? Foi batido com o governo, insistido, o governo colocou nas prioridades e disponibilizou 20 milhões. Tá, vamos investir 20 milhões. Falta o projeto. Falta o projeto. E é isso que está ocorrendo agora. As 4 fases do projeto já estão conclusas de campo, mas não foi terminado ainda para apresentar os planos e chamar a licitação. É nesta fase que estamos nesse momento sobre o aeroporto de Santa Rosa. É o que eu disse para a prefeita Vanice, que foi minha chefe até a semana passada, mas indiretamente ainda é minha chefe, né? Porque usou rumores, não, vamos ver a questão da ponte de Porto Veracruz, a ponte de Soberbo. Não adianta nós querer dizer isso para iludir a comunidade. Não faz parte do acordo, nem vai ser estudado. Né? São só 3 pontos que estão sendo estudados e ainda está aqui. Tem uma questão do contrato da concessão São Borja e Santo Tomé, que só poderá ser discutido após o término da concessão da ponte São Borja e Santo Tomé. Importante falarmos isso, Bertol, porque às vezes, vamos dizer assim, aqui até chamando um pouco para a imprensa, se peca na construção da notícia. Né? Quer dizer, de forma não se fala exatamente do que está acontecendo. Às vezes, nas entrevistas, o assunto fica mais empolgante, vamos dizer assim. Quer dizer, não, está conhecido, mas falta o projeto. Qual é a sensação da comunidade que acompanha de forma geral? Não vem aqui, se anunciou e não andou. Né? Mas geralmente o detalhamento técnico, isso que eu falo, não é passado para a comunidade. Quer dizer, agora estamos em fase A, B, C, né, para as pessoas ir entendendo como isso funciona. É uma outra discussão que a gente está fazendo com a Comissão Binacional, que nesse momento estamos estudando para a definição da ponte. Definiu a obra, não é que já vai começar a obra. Esse é um grande problema. O que a gente está trabalhando com a comissão? Porque o projeto, então, definiu o local, aí vai ter a licitação para a confecção do projeto de engenharia e depois a licitação para a construção. O que a gente está trabalhando? Devido que a consultora está fazendo um anteprojeto da ponte para mensurar valores, localização, tudo aquilo, mas não um detalhamento de construção, mas está muito próximo disso, não faltaria tanta coisa a mais. E já se tem um bom panorama de custos e de valores todo da obra. O que a gente está pedindo? Devido a todo esse período, que é 14 anos para fazer o estudo técnico e definição, a gente queria enxugar uma fase. Que fosse feito agora a licitação de engenharia e construção para já termos a construção. Que a mesma empresa que ganhasse a construção
fosse quem fosse realizar o estudo. Então ela faz a engenharia e constrói a obra. Né? Por quê? Porque eu tenho parâmetros. Eu tenho um anteprojeto que tem a localização, tem custo, está falando da fundação, das fundações da obra, da base da rodovia, de acesso, tipo de rodovia, todo o detalhamento já tem. Só não está quantificado algumas coisas, mas muitas estão. O grosso até quantificado está, tipo movimento de solo, de aterro, de rocha, de quantidade de cúbicos de asfalto para fazer a rodovia. Isso está quantificado. Realmente, normalmente quando tu vai fazer uma obra, alguma coisinha dá diferente. Mas tem aqueles famosos adendos, né, dentro do projeto que pode ser feito. Então, a gente aguarda com muita ansiedade que o governo se sensibilize e que aceite essa proposta e faça então engenharia e construção num projeto só, para nós ganharmos aí tranquilamente 2 anos a 3 anos dentro do projeto de execução. São detalhes que fazem a diferença depois, né? Com certeza. Bom, mas nós também vivemos um momento que se funde dois assuntos importantes quando se fala aí em travessia do Rio Uruguai, que é a ponte, né? Esse, como acho que é bom até o senhor fazer essas colocações e começarmos, como meio de imprensa, mudar um pouco esse falar de 50 anos, vamos dizer, né? Porque daí cria na comunidade um certo desânimo. Agora, quando se fala em 14 é diferente e é o real. Antes foi só no discurso e no vamos ver e levei os votos e depois ver como é que fica, né? Vamos ver, falando da parte política. Exatamente. Agora, nós temos aí as barragens, né? As barragens com seus impactos e a gente vê um movimento aqui, outro movimento ali. Há poucos dias aí se fechou um escritório, né? Os ribeirinhos aí fechando algum escritório, achando que contestando algumas situações. Bertol, nós vivemos um momento de caminhar aí para uma crise energética, né? Já estamos. Mas vamos dizer assim, não estamos admitindo ela. Bom, é diferente, Oficialmente não se admite, mas já estamos aí numa situação que no verão passado já se percebeu vários blackouts aí, pequenos, com umas manobras resolveram, mas chega num ponto de que não tem condições. Resolveram um custo muito alto, do qual vai custar ao país este ano 19 bilhões de reais, que é recurso da infraestrutura, da saúde, da educação, que vai ter que pagar essa conta. Como é que vamos falar em desenvolvimento, chamar mais indústrias, isso, aquilo, se nós estamos no limite? Quer dizer, aí são várias fases que dá para discutir essa questão das barragens. Como é que está esse assunto? O senhor também tem acompanhado? Porque às vezes as pessoas ficam assim, mas daí agora se fala em barragens, se fala em pontes, se fala em barragem, como é que fica? Quer dizer, as duas coisas são importantes para nós. Nesse momento, em Porto Mó, está ocorrendo uma reunião. Nós temos um grupo de trabalho, e eu não fiquei, enfim, para estar aqui, mas nós temos um grupo de trabalho onde temos muita divergência no grupo de trabalho. É compreensível. Ele é, como tem que colocar, é um projeto complexo e poucas pessoas têm uma visão macro. As pessoas me chamam de louco, mas então eu digo que estão certas. O dia que me chamarem de certo, o projeto está errado. Para Porto Mauá, eu vou falar de Porto Mauá, depois vou falar um pouco regional, mas Porto Mauá porque eu conheço detalhamento de qualquer situação lá. Todos os mauenses tinham que estar com uma picareta nas costas, cavocando para começar já a nova cidade e que a barragem começasse. Não como alguns ir lá em Alecrim, querer fechar escritório, com nenhuma reivindicação. Simplesmente de não ter a obra. Eu diria o seguinte, essas pessoas que pensam na vida, que querem construir na vida, ecologistas, que tipo de ecologista que usa veículo, que gasta combustível, que tem empresa, que tem internet, que tem celular, que tem ar-condicionado, que isso funciona tudo com o vento, né? Com o ar, né? Não gasta nada de energia. Não precisa. Não precisa de energia, bateria, né? Mas a bateria que carrega no solo, acho. Né? Então a gente diz, vamos ser coerentes. Não existe energia mais limpa no planeta do que a energia hidráulica. E aí estamos com todas as termoelétricas do país funcionando, todas, e faltando energia. E ninguém fala que o efeito estufa vai duplicar na América Latina. Do outro lado do rio, a província de Misiones gasta por dia, já gastou ontem, vai gastar hoje,
mais de 100 mil litros de óleo diesel para trocar termoelétrica aqui onde tem 1 milhão de habitantes. Ninguém diz que as termoelétricas largam enxofre direto para o ar. E onde vamos ter uma hidrelétrica que vai trazer desenvolvimento para a nossa região. Aí é que eu quero chegar. Mostra nos últimos 40 anos que desenvolvimento a nossa fronteira tem. Estamos brigando para conseguir um dos últimos asfaltos, que é para Porto Veracruz. Há uma briga eterna para fazer 18 quilômetros de asfalto, ou é 16, uma coisa assim, de asfalto, para ligar a uma sede municipal, com toda essa dificuldade, onde teremos um projeto macro, que vai ser um plano de desenvolvimento de região de fronteira. Aí eles nos questionam, não, mas eu quero mostrar onde é que teve. É só ir olhar onde tem hidrelétrica. E quem for habilidosos neste momento em discutir com a empresa, com o consórcio, enfim, com quem consórcio, buscando a parceria para o desenvolvimento local e regional, todos esses locais estão funcionando. Exemplo da Itaipu, que até hoje, desde o seu início de geração lá em 78, se eu não me falha a memória, a primeira turbina, já começou o desenvolvimento, né? E hoje continua com amplos projetos em mais de 70 municípios da região do Paraná, onde está o lago e os seus afluentes desenvolvendo, sendo o projeto modelo para o mundo, não para o Brasil, para o mundo. E o único local que tem pesquisa desde a década de 70 até hoje, demonstrando que a implantação de hidrelétrica não causa nenhum problema socioambiental, e sim melhora ambientalmente, que não mudou clima, que não mudou precipitação de chuva, aumento de cerrado, não mudou nada. Tá lá os números, e pega os órgãos do governo, do estado, que tem problema, pode ser de divergências, e as da Itaipu mesmo, que monitoram diariamente o clima desde o início da obra, lá em 71, né, até hoje, onde não é. Agora, o desenvolvimento, sim, quem conheceu Foz do Iguaçu na década de 70, que era em torno de 15 mil habitantes, e hoje estão com 300 mil habitantes. Tem problema social? Claro que tem. Quem é que não tem? Agora, se nós trabalharmos, somos inteligentes, trabalharmos em conjunto para um ordenamento territorial de desenvolvimento sustentável, nós temos como crescer. Um dos projetos que a gente defende na implantação da hidrelétrica Panambi, que vai estar dentro da nossa região do Grande Santa Rosa, pega um pouco da missão da Celeiro, mas isso é coisa deles. Se eles quiserem se agregar a nós, bem, qual é um deles? Nós vamos ter o ROIs aos municípios atingidos pela hidrelétrica. Sim. Que cada município faça um projeto de desenvolvimento sustentável com esse recurso. Porque esse recurso é livre. Esse recurso que vem do ROIs não tem necessidade de ser investido na educação, na saúde, naqueles percentuais constitucionais como hoje, porque ele é um repasse extra. Então, que os municípios trabalhem num desenvolvimento econômico para o seu município, pelo seu impacto que está tendo num princípio, e fazer financiamento e atração de novas empresas para o seu crescimento. A posterior, melhorar o que for necessário. E o ROIs do Estado do Rio Grande do Sul, correspondente à hidrelétrica Panambi, que fosse entregue para a região, pode ser colocado no COFRON, que é um órgão público coordenado pelos prefeitos e com o apoio do CORED, que este valor seja colocado na consulta popular que nós realizamos a semana passada. Que é mais democrático do que esse tipo de investimento, mas por que isso? O importante vem agora. Quantos milhões nós disputamos nessa semana de consulta popular? 3 milhões e 800? 4 milhões. Né? Vamos dizer 4 milhões. Sabe quanto nós íamos implementar na consulta popular quando tivermos a hidrelétrica Panambi? Nós vamos implementar 15 milhões de reais. Aí vamos estar muito próximo de 20 milhões. Que o Estado manda os outros dele, a parte dele. Não. Aí então nós estamos com o problema de asfalto da Porto Veracruz, a consulta popular vai bancar o asfalto. Nós precisamos terminar 305 no trecho do Grande Santa Rosa, é prioridade da região, obra regional estruturante.
vamos colocar o recurso lá, sei lá, 8, 10 milhões e vamos fazer aquele asfalto. Precisamos de um ginásio de esporte no município. Se aquele município teve a sua participação das consultas populares permanentemente, com um valor substancial de votantes no seu município, vamos priorizar que eles tenham um investimento mais macro, não só aquele valorzinho que hoje da saúde, alguma coisa da agricultura familiar, própria irrigação. Então, nós podemos trabalhar com valores que realmente as pessoas vão se dedicar a ir à consulta popular, porque o seu município vai receber 2, 3, 4 milhões de reais de investimento para o seu desenvolvimento. E isso é um bom valor, eu acho que isso, sem contarmos que ainda, fora esses valores, com certeza, se o projeto for de interesse público e do interesse regional, se poderá buscar alguns valores a maior junto ao empreendimento, dentro de uma questão sustentável, até de meio ambiente, porque eles vão ficar com um compromisso, talvez um próprio passivo, para ser melhorado o meio ambiente da região onde está o embalse da hidrelétrica Paranaíba. Estamos discutindo as questões relacionadas a barragens, ponte internacional, desenvolvimento, não tem como separar esses assuntos quando começa a falar disso. Agora, Ayrton Bertol, o senhor tocou num ponto fundamental, a gente já falou um pouco sobre barragem, sobre isso é uma discussão muito ampla, que podemos fazer um debate aqui de uma manhã toda. Semana passada eu entrevistava um Mogar, da CISAP, ele nos dizia o seguinte: está na hora de organizar as vozes dessa região. E é isso que está acontecendo. Cada um as notícias saem, cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa. E não temos uma unidade para chegar lá no governo federal, no governo do estado, e dizer, não, para aí, é isso aqui que nós queremos, batemos o martelo nesse projeto agora e queremos a solução. Quer dizer, o que aconteceu com a ponte que o senhor falou? 50 anos ficou se discursando, falando, batendo em cima disso. Daí quando você chega lá no governo federal, mas ponte, que ponte estão falando? Não tem nada aqui. Então é hora realmente de mudar um pouco essa visão, né, Bertol? Um pouco, nem digo, mudar muito essa visão. Mas agora tu comentou uma questão a mais importante de toda a nossa entrevista até o momento, Medina. Você falou que teve aqui o Mogar. Isso. E ele falou que nós estamos jogando. Só que o Mogar tem que se dar uma situação que nós estamos vivendo um momento de êxtase a nível de região. E aí é que nós temos que barganhar. A hidroelétrica é um projeto do governo federal dentro da nossa região. Isto por si dá outro panorama para a nossa região. Não é que tem uma voz da ponte aqui, uma voz da barragem aqui e do aeroporto aqui. A região tem que se dar conta de que é um projeto conjunto. A hidrelétrica está vindo, é a mãe. Eu tenho que pensar nos filhos e não posso abrir mão. Eu não posso, mas que está vindo a hidrelétrica, vamos pensar... Não, para aí, não é assim. É isso que eu estou tentando colocar para os nossos diretores da região, que eles não estão compreendendo. A mãe é a barragem. Mas nós precisamos dos filhos, sem os filhos não adianta nada. Uma família sem filho é uma família que pode se dissolver ali na frente sem nenhum compromisso. E é isso que a família quer, compromisso. Qual é o compromisso da hidrelétrica? O desenvolvimento. Eu não posso jamais ficar quieto. Eu seria o maior inútil da região se eu ficasse quieto com isso. A barragem vai ter que reconstruir só em Mauá e Albaposse 14 novas pontes, 14, no Rio Santo Cristo, no Rio Santa Rosa, no Rio Canal Torto, no Rio lá que caiu a ponte Acaraguá, no Rio Saltinho, no Rio Santa Rita, no Xancai, 14. Se eu colocar em linha reta essas 14, eu faço praticamente 3 pontes e alguma coisa entre Mauá e Albaposse. E aí eu coloquei 3 pontes enterradas dentro dos municípios e eu não fiz a principal para nos colocar no Mercosul. Como é que eu vou ficar quieto? Eu não tenho nem como sentar para discutir se a ponte aqui ou é lá. Lá é outra história, aqui nós é outra. É isso que eu tenho que... Aí eu ouço assim, não, nós temos que ver, temos que sentar para discutir. Nós precisamos de uma. Diz, não, aqui precisamos de uma, lá é outra história, pode ser outra. Entendeu? Eles que se mobilizem. Então, é isso que eu não estou conseguindo fazer entender para algumas autoridades da nossa região. Não, que tem que sair uma.
2 não vai sair nunca. Como que não? Você vai fazer 3 enterrada, que não vai valer nada. Não vale nada, entre aspas. Vai manter. No impacto regional. Por impacto regional não vai acontecer nada. E eu fiz, e é 3 obras para fazer. Se eu montar, eu vou ter que montar um canteiro de obra para fazer isso. Esse canteiro de obra para fazer umas viguinhas a mais, o que vai mudar? Tanto é que a ponte custa 0,07%, não chega a nem 1/10 do valor da hidrelétrica, menos de 1/10. Eu estou falando em 0,07%. Aí eu vou ficar discutindo, vou sentar para discutir aonde é melhor, não é melhor, mas não consegue me botar numa mesa para isso, não consegue me convencer para isso. E como é que eu vou dizer para a minha comunidade que eu estou fazendo 3 pontes e estou enterrando a outra? Eu não consigo admitir isso. Então, é isso que eu também não estou conseguindo mostrar para as nossas lideranças regionais, para alguns que dizem que nós temos que ficar estudando. Não, não temos que estudar. Nós temos esta necessidade por causa da mãe que veio agora. Essa mãe vai ter que botar os filhos, então. E o estudo, bem, o estudo eu não tenho discussão, eu tenho certeza que eu vou ganhar no estudo. Por que eu não bati tanto nesse assunto? Porque a gente quer barganhar outras obras para o município, no caso de Porto Mauá, que será o mais afetado, que daí vem aquela questão social, de transladar a cidade, vem a questão emocional da pessoa que está 50, 60 anos num local, que eu vou ter que tirar ele e botar no outro, né? Eu vou ter que deixar muito mais bonito para ele, num período de adaptação, se sentir melhor e não ficar só se lamentando de onde ele morava, né? Eu tenho como fazer isso, eu tenho que demonstrar isso. É isso que nós temos que a Eletrobras nos demonstre, para que as pessoas tenham mais tranquilidade, fiquem tranquilas, que essa transação será tranquila, que não será traumática. Aliás, se puxa muito o passado. Isso é uma coisa preocupante, né? Porque lá em não sei que década se fez uma barragem, o pessoal levou não sei quantos anos para... Bueno, mas agora vamos nos cercar de questões jurídicas e tudo que for preciso. Isso mudou. Claro. Hoje a gente visitou, não é tanto assim, ó, a gente visitou Itaipu, visitamos Foz do Chapecó, Itá, aqui São Pedro, tudo que é local. Nem das da década de 70 foram mal feitas, foram mal indenizados. Todos ganharam muito bem, obrigado. O que ocorreu em alguns locais? Isso que a gente está preocupado aqui, tentando fazer se entender e que temos que dar esse acompanhamento. Por quê? Nós temos pessoas muito humildes que nunca tiveram um volume de recurso na mão. E ela optou pela indenização. Porque ela opta, seja para indenização, ou por troca, ou por reassentamento. Troca é tipo assim, eu tenho uma terra aqui, e o Medina tem uma terra, e a terra do Medina me serve. Aí eu mando a empresa, negociam com o Medina, e daí nós trocamos. Aquela terra me serve, aquele local me serve. Aí eu faço uma troca, ou eu vou, já tenho um outro local para comprar, enfim. Mas a pessoa pegou o recurso e saiu gastar. Mas tem gente que é sério na loteria e faz isso. Então. E aí, só para exemplificar. E aí daí jogou o problema para cima da hidrelétrica, que o problema não foi da hidrelétrica, foi dele. Que o dinheiro não dura a vida toda. Né? Exato. E para gastar é ligeirinho. Com certeza. Né? Então, o que até a Hidra tem essa preocupação de quase nunca dar a indenização, dependendo do tipo de pessoas que é. Não porque ela não merece. Não, é para não causar um problema social ali na frente. Para evitar. Então, eu vou ter que trocar a terra melhor, vai tudo. Então, se tu quiser depois que tu está assentado, locado, ajeitado, com todo o atendimento que merece para a tua relocalização, bom, se tu quiser vender depois, bom, o problema é teu. Né? Mas não é que a hidrelétrica te botou na rua. Né? Em todos os locais, o que a gente sempre ouviu, Medina? Até falando com o sindicato, dos dois lados, de trabalhador, de patrão, de tudo, dizia o seguinte: pela nossa experiência, eu queria estar no lugar de vocês. Eu queria estar lá no lugar de vocês hoje, porque é a oportunidade da vida de vocês. Claro. E aí nós tínhamos algumas pessoas que são meia contra, tentavam insistir para buscar coisa ruim. Não encontramos em lugar nenhum. Não encontramos em lugar nenhum. Talvez... Agora, falando dessa questão social,
mas tem como minimizar isso. Claro. Tem módulos de minimizar isso. Se a pessoa hoje não mora talvez tão bem, mas tem um sentimento para aquele local, se tu coloca ela bem locada, uma casa um pouquinho maior, nova, ela também vê que ela está melhor de vida, que ela cresceu na vida. Isso também lhe dá um ego. Pô, eu tinha uma casinha velha, eu estou com uma casa nova, minha. Bem localizada. Média ou bem localizada. É que as pessoas também não conseguem vislumbrar uma cidade nova. Claro. Para mim, está claro, uma cidade nova vai ser uma maravilha. Mas poucas pessoas têm essa luz de visão, de enxergar uma coisa que está limpa aqui e tu brotar uma cidade. Hoje, pela onde eles vivem, como eles vivem, eles acham que isto é impossível. Né? Eu acho que todo o processo passa, Bertol, para encaminharmos nisso, por um senso crítico. Não podemos mais ir pelo efeito manada, como se diz, né? De um maluco fala uma coisa, sai todo mundo enlouquecido e é ruim e não dá mais e fecha. Eu queria colocar uma outra situação também que é importante colocar. Hoje, pelo estudo, eles prevêem na ordem de 6.500 pessoas em todo o leito da Panambi, das duas margens, a relocalização. Eu estou ansioso para que saia o estudo socioeconômico, que é o levantamento de realmente quantas pessoas vão ser atingidas, que esse número vai ser menor. Esse 6.500 é uma estimativa. É uma estimativa que eles fizeram pelo levantamento do estudo em 2010, que seríamos isso. Eu acho que isso é menos. Por que no estudo social nós vamos ter esse número exato? Porque eles vão passar propriedade por propriedade para fazer esse levantamento. Aí vem a outra questão. Nós vamos ter a real de quantos são, a idade das pessoas que estão lá na costa, para mostrar que de 70 até agora, a região do Grande Santa Rosa perdeu 32 mil pessoas nos últimos 40 anos. E a maioria é dessa costa do rio. Porque, só por exemplo, Portugal nós emancipamos em 92. Nós tínhamos 4.200 habitantes. Estamos com 2.500 e pouco, com todos que nasceram, com todos que vieram. Para te ver, 2.000 foi embora. Por quê? Por falta de oportunidade. Quem retornou? Praticamente 50% da população acabou procurando novas oportunidades. Quem ficou ou veio é aquela pessoa que está aposentada. Então essa pessoa ela quer uma tranquilidade, então essa é um pouquinho mais difícil de lidar com ela. Mas ela tem condições de viver em qualquer ponto. Se você dá um melhor local para ela, vai ver. Mas o importante é que vai realmente mostrar como nós estamos empobrecidos e o tipo de receita que nós temos na costa do rio. Né? E eu quis fazer depois um serviço inverso, que é buscar o desenvolvimento para esses municípios de fronteira e que eles não decresçam, e sim que voltem a crescer, pelo menos manter uma população que tinha aí na década de 70. Como é que vamos pensar em crescimento socioeconômico dessa forma, né? Bom, Bertol, para fecharmos, a questão eu falei no início das chuvas de Santa Catarina, Paraná, quer dizer, já pagamos o preço aqui também, né? Para a travessia, provavelmente vai subir pelos volumes de água que se fala lá, não sei como é que vai refletir aqui. Mas aí nós vivemos na Fenasor sem problema, né? Uma feira com tinha muita expectativa do público lá do outro lado, acabou frustrando alguns dias, o pessoal não conseguiu passar. Quer dizer, são várias situações, né, que às vezes a gente tem que anexar em todo esse processo para as pessoas entenderem a importância de uma obra. A gente está preocupado com isso, a gente nós tivemos justo no dia 2 de maio uma grande reunião, mais de 60, 70 argentinos, entre autoridades, prefeitos, que eram para vir para a nossa reunião, não puderam vir, porque com um dia e uma noite de chuva, o rio fechou o porto, chegou a 11,80 metros. Mas essa chuva desse final de semana, acho que nós vamos nos escapar, porque pegou só a Baía do Paraná e do Iguaçu, não pegou a bacia do Rio Uruguai, pegou lá na divisa com o Paraná. Então pegou todo o Paraná e a divisa de Santa Catarina com o Paraná. Não pegou. Nosso problema quando pega o Vale do Itajaí, Santa Catarina, de Blumenau, Brusque, essa região aí, essa região que está começando a derramar
para o nosso lado aqui. O reflexo é mais rápido aqui. Lages, essa região aí do Pará, de Santa Catarina, que a água derrama para nossa, que é a bacia do rio Uruguai. E a chuva foi um pouquinho mais acima. Então, a gente até com isso tem que se preocupar, porque a previsão, mesmo que agora não nos atingiu, mas só essas últimas chuvas dos dias aqui, o rio está com em torno de 3 metros acima do normal, né? Mas a barca trabalhando normal, porque funciona até 9,80 metros, né? Esperamos que essa chuva que está prevista para esta semana, se ela for num volume acentuado mais acima da nossa região, já vamos ter de novo o problema. Mas a previsão que a gente tem para este ano é de ter no mínimo de 2 a 3 enchentes ainda até novembro, nesse período agora, porque a previsão é para bastante chuva e como já está tudo meio cheio, digamos assim... que vier já dá resultado. E aí como é que nós vamos falar em desenvolvimento, em comércio exterior, se você amanhã não sabe se o porto vai estar funcionando? Umas coisas... pelo valor, né? O interessante, pelo valor, é isso que me deixa mais indignado. O valor, hoje a parte brasileira é menor do que o empréstimo que Santa Rosa está fazendo para a infraestrutura urbana de Santa Rosa. Se fosse o município de Santa Rosa, já tinha mais de 50% do valor para fazer. Só chamar o outro município e falar, vamos fazer isso aqui. Entendeu? Até isso tem essa condição. Então a gente fica assim, bastante preocupado. Por que é tão demorado uma tomada de decisão e de um estudo tão complexo que eles fizeram, que ele já está na 3ª prorrogação para uma tomada de decisão? Você dá uma dimensão monstruosa, parece que é um montante de dinheiro que não iríamos alcançar nunca. Agora também tem outro detalhe, né? O rio sobe, o rio baixa e a gente fica vendo essa água passar, né? Daí chega no verão, a gente passa a pé, alguns pontos aí para a Argentina, porque não tem água. Né? Não está seco o rio, quer dizer, não tem um equilíbrio, né, de segurar um pouco essa água. Daí estamos lá por janeiro, fevereiro, como se diz o termo, esturricando aqui sem água. E hoje a água passando. E a água é demais hoje, né? Então não há uma manutenção disso aí. Bom, Bertolo, quero agradecer, o senhor tinha um compromisso, mas esse assunto era de fundamental importância, a gente deixou um espaço amplo, porque a gente sabe que são várias nuances que dá para se trabalhar nesse tema. E mais vezes a gente quer estar aqui, porque eu acho que nessa entrevista foi positivo, que também percebo, e eu acho que os demais colegas da empresa têm que perceber que temos que mudar um pouco, às vezes, o foco de abordagem desse assunto, para construirmos um novo conceito em cima dele, formar uma nova opinião, né, sobre a questão ponto. Porque enquanto a gente fica aí, às vezes, porque também não condena, a gente trabalha o que ouve, né? A imprensa só repassa o que ouve. Mas talvez, de repente, começar a enfocar de forma um pouco diferente o assunto, para que tenhamos logo definida essa situação, Bertolo. É o que esperamos, né? Agora a gente está consciente da nova prorrogação, que isso vai dar lá para o final de novembro deste ano. Então esperamos entrar aí, digamos, num Natal, se Deus queira, com boas notícias e começar esse ano de 2015, então, com um bom andamento dos nossos projetos de infraestrutura regional, seja hidrelétrica, ponte, e já definido com alguns prazos pré-determinados para as suas execuções. Um bom dia a todos. Obrigado, Ayrton Bertol, presidente da Fundação Proponte, participando aqui do programa Atualidades.